É, Então, boa tarde, gente. A gente está no quarto encontro do grupo. O tema de hoje é atividade e consciência do ser humano e suas raízes históricos-sociais. A recomendação bibliográfica que a gente tinha dado era o Psicologia Geral do Luria. E hoje a gente está aqui com a professora convidada, a professora Thalita. Ela vai se apresentar um pouquinho melhor agora. Ao contrário dos outros professores, né, que a gente teve a Patrícia da PUC, alguns da UFPR, ela é uma presença diferenciada aqui, porque ela não está dando aula em Curitiba agora, mas ela deu aula um semestre na PUC já, melhor professora que teve na PUC já, e aí a gente convidou ela para participar aqui hoje. Aí ela vai se apresentar um pouquinho melhor agora. certo. Bom, obrigada, Pamela, pelo convite. Obrigada por essa iniciativa. Fico muito contente que você tenha encampado junto com outros colegas aí, Antônio, acho que um grupo que vai se formando para esse estudo que eu acho que é necessário, mas difícil. E é difícil se organizar, né, essa disciplina de fazer as leituras, de conseguir combinar horário, de achar os textos melhores, se manter firme no estudo, e ainda mais com a pandemia, né, com essa dificuldade de depois não ter uma feijoada para comer e ouvir uma música, né, e curtir um pouco a vida. Acaba virando só essa coisa mais tensa das telinhas abertas. Então, espero que o quão breve possível a gente possa viver essas coisas, e aí vocês me convidam de novo nesse outro formato, por favor. Aí a gente bate um papo e depois, né, faz um rango, come, se conhece um pouco, para além desse contexto aqui. Vou me apresentar, então, rapidamente. Eu sou Thalita Coelho, sou professora no momento aqui na Universidade Estadual de Maringá. A minha preferência de estudos dentro da psicologia é a psicologia histórico-cultural desde o início da minha graduação, mas eu só tive formação dentro dessa abordagem depois que eu me formei. Eu sabia que ela existia e li um textinho, um capítulo de um livro do Leontiev na minha disciplina de psicologia social na minha graduação, e foi já decisivo para fazer essa escolha, mas eu já vinha antes da graduação, na época da minha adolescência, buscando alguma maneira de estudar psicologia que fosse compatível com a minha de uma posição de explicação sobre o mundo, crítica social, né, e que eu fazia já uma adesão e uma preferência pelo pensamento crítico marxista. Faço essa formação numa especialização, depois que eu me graduo, que eu vou começar a ler propriamente, né, eu vou atrás da especialização e faço, e durante esse período eu fiquei trabalhando na área de recursos humanos, na área do trabalho, e eu dou aula na universidade, em um contrato, num concurso, na área do trabalho. Então, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, essa discussão, eu não faço na minha universidade. Lá eu atuo na área da psicologia do trabalho, tenho mais experiência prática nessa área, e a única vez, acho que eu dei uma disciplina que fazia um pouco de relação com esses assuntos de fundamentos da psicologia foi na PUC, esse semestre que eu dei aula para a Pamela, para esse grupo. Depois, todo o tempo, eu sempre dou aula ligada à área de recursos humanos, à área do trabalho, né? Então, por isso, enfim, até esse texto é um texto que eu tenho leitura de ler sozinha em casa ou discutir em grupo de estudo na minha época de mestrado. Aí fiz o meu mestrado sobre o tema criatividade de trabalho e o doutorado sobre a criatividade, mais especificamente, e fiz uma comparação entre o tema da criatividade no Piaget e no Vygotsky. E faço dentro dessa leitura da psicologia soviética uma preferência também pelos estudos da obra do Vygotsky, que é um autor
que eu acho mais denso, que produziu muito e que é tão desafiadora a leitura, assim, é difícil para mim, que também vou estudando no meio da rotina puxada de muito trabalho, que eu não consegui, né, no tempo de estudo que eu tive até hoje, sobrar tempo de ler com a mesma assim, dinâmica de leitura a obra do Vygotsky e a do Luria e do Leontiev. Então, eu li muito menos, li muito mais apressado a do Luria, li muito mais apressada a obra do Leontiev, e só consegui ler com um pouco mais de zelo, né, e cuidado a obra do Vygotsky. O que aconteceu? Desculpa, gente, sumiu aqui, mas foi, não mudou nada para vocês. Sumiu a tela e voltou. Acho que é essa apresentação que eu queria fazer. Então, eu tenho aqui um texto que eu acredito que eu possa contribuir com a apresentação dessas ideias aqui, e que eu pensei em apresentar passando mesmo o texto que eu acho que eu mandei aí no grupo por meio da Pamela, com as anotações que eu fiz e comentando esse texto, embora não seja o autor, né, e o texto que eu tenho estudado com mais dedicação, com mais afinco, né? Mas é isso, eu vou tentar compartilhar tudo que eu tenho estudado e que eu sei a respeito desse conteúdo e dessa releitura agora que o pedido que vocês fizeram para mim me fez fazer, né? Eu fui lá e reli novamente esse texto e vou apresentar aqui esse conteúdo. Aí eu pensei de fazermos da seguinte forma. Eu vou, como é meio que textual, né, os comentários, eu vou pedir para que vocês me interrompam, caso naquele trecho vocês leram e grifaram, e queriam, isso aqui eu não entendi, por que essa palavra, né? Fiquem à vontade, podem me interromper no ponto que a gente está lendo. Eu peguei o capítulo errado, esse não, capítulo 3? Não, eu mandei ali que a Valéria tinha perguntado. Certo. Tem um capítulo sobre atividade consciente do homem e suas raízes históricas sociais. Nossa, me deu um gelo agora, eu falei, vixe, vou ter que... Bom, e aí eu vou pedir que vocês fiquem à vontade para fazer essa interrupção, mas deixem, vão fazendo anotações aí do ladinho, deixem para falar um pouco mais, de uma maneira mais reflexiva, geral, sobre o texto, a psicologia, a comparação com algum exemplo, abordagem, comentários e perguntas mais gerais, a gente deixa para o final, para a gente tentar fazer o tanto quanto possível o texto. E ele é um texto que aparenta ser simples e fácil de entender, mas ele é muito denso, ele tem um poder de síntese aqui muito grande para tornar resumido conteúdos muito, né, muito complexos. Então, também não vou fazer isso de um jeito apressado. Se não der tempo de terminar, ou a gente continua num outro momento, ou enfim, aí a gente decide depois, tá? Não tem pressa, mas de preferência vamos deixar as reflexões que vão tomar um pouco mais livremente do nosso tempo para o final. Pode ser? E aí, só conferir se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo beleza. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Uma coisa que... Oi? Tá tudo certo. Tudo certo. Tá. Uma coisa que às vezes acontece também é que às vezes quando eu compartilho a tela prejudica um pouco o sinal, prejudica às vezes o som, alguma coisa assim, mas isso no Google Meet, né? Se acontecer isso aqui, que eu não costumo usar esse programa, vocês me avisam e aí eu vou pedindo para alguém apresentar, compartilhar a tela enquanto eu falo, para não atrapalhar o som, ou vejo uma outra solução. Tá? Então, essa versão aqui do texto que é mais acessível, está na internet, no marxistas.org, é o único texto que tem lá do Luria no português. Não estou vendo mais a carinha de vocês, as janelinhas, então se eu parar de transmitir, se vocês não estiverem me ouvindo, quiserem me interromper, vocês vão ter que usar o áudio, porque eu acho que o chat, eu não sei se eu consigo ver aqui a tentativa de vocês se comunicarem comigo, tá bom? Prof,
Oi, Agora tá dando uma travada no seu áudio. manda meu áudio. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o som. Eu vou entrar no link. Ver se você consegue entrar no link com Celular. 2 pontos, senão eu crio Tá, outro. deixa eu só pegar o suporte do celular aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que é fechar o microfone. Deixa eu ver como que eu fecho o microfone. Bom, vou parar aqui. Você tá mutada, prof? Está dizendo que eu já ingressei nessa reunião com um outro dispositivo. Imaginei, prof. Calma, eu vou te mandar outro, então. Então, acho que a única saída que eu vejo, se ele não deixa eu entrar com 2, é fazer o seguinte: se você puder, Pamela, compartilhar a tela com anotações, e aí Calma, prof. Eu fiz outro esquema. Fiz outro convite para você. Vou mandar. Tá. Aí com esse você consegue entrar no celular. Isso. Tô esperando. Talvez dê alguma interferência no som. Deixa sem áudio, prof. Tipo, sem sair o... Tipo, diminui o volume. Coloca no mudo computador. Pronto, consegui. Era isso que estava faltando fazer. Agora deu certo. Então, vocês me ouvem pelo celular e eu consigo projetar aqui a tela novamente, né, para vocês verem por aqui. Agora sim, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer um vai e vem infernal no texto, então vocês preparem o dedinho aí no mouse, porque eu vou começar pelo fim, depois a gente vai pelo meio e vai ficar para dar uma dinâmica dentro do que eu quero defender a respeito desse conteúdo e desse texto, né? Da apresentação dessa ideia. Então, eu já vou começar pedindo para vocês partirem aqui para o final. Eu vou fazer alguns comentários do fim e depois a gente volta e pula para o começo novamente, tá? Se tiver muito difícil de acompanhar aqui minha manobra, se eu viajei muito na maionese, vocês me falam que eu explico novamente ou eu faço de outro modo. Mas, então, começando pelo fim, eu vou chamar a atenção para vocês o fato de que esse é um texto muito bom. A escolha de vocês por esse texto ele é muito boa, porque ele é um texto que consegue colocar em poucas páginas algo que tem assim um valor para a humanidade, um valor de achados importantes para a gente entender a nossa vida, né, e a maneira como a gente pode pensar
a subjetividade de um modo que é uma conquista que não estava disponível durante todo o tempo dos 300 e tantos mil anos de história da humanidade. A gente tem achados aqui que mudam completamente a nossa possibilidade de entender a nós mesmos, entender o mundo, entender as coisas que a gente faz e assim por diante. Então, ele é muito valoroso e ele junta achados muito valorosos num único texto. Isso é excelente, de um jeito razoavelmente simples, mas uma falsa simplicidade, como eu falei, é simples, acessível, mas ele tem um conjunto de mediações aqui para entender de fato o significado desses assuntos e dessas afirmações que estão extrapolando o texto e que eu vou comentar algumas delas, por quê? E aí vem a crítica, agora eu vou começar a bater no texto, porque se a gente entende e tenta transpor esses achados para o exercício da prática da psicologia, a gente dá um salto desse conceito do que é consciência, do que é linguagem, do que é o instrumento, e tenta apressadamente instrumentalizar a nossa prática em psicologia, a gente tropeça e se esborracha no chão. Porque a esquemática dessa forma simples de apresentar acaba nos deixando carentes das determinações e das mediações importantes para que a gente se prepare melhor para transpor esses achados por uma mudança no modo de fazer a psicologia. O exemplo mais que eu encontro mais fácil para entender o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu falasse para vocês, Pamela, lembra aquela nossa confraternização que a gente não conseguiu fazer direito no final do semestre? Vou fazer um bolo de cenoura maravilhoso que eu sei fazer. E aí eu falo em cima da hora, ai, Pamela, não vou conseguir levar, faz para mim. Mas Thalita, eu não sei fazer esse bolo de cenoura aí que você prometeu. Não, ó, só vai cenoura, farinha, enfim, falo lá os ingredientes. A precariedade dessa informação faz com que seja muito grande a chance que, se ela não sabe fazer um bolo, se ela não conhece muito da atividade de fazer um bolo, de que apenas dizer isso, que não tem nada de errado, vai realmente cenoura, vai realmente farinha, vai realmente água, vai ovo, mas ainda assim não tire do imobilismo. Mas como? Como assim? De onde eu começo? Mas quanto? Mas o que eu ponho primeiro? Todas essas determinações, né? Agora, imaginem o inverso. Imaginem que eu dou apenas um bolo, a gente tem algo estranho que não é da nossa cultura, da nossa alimentação, que é um bolo, por exemplo, e a gente tem que tentar entender, conhecendo aquilo pronto, como aquilo foi feito. Como que isso aqui foi feito? O que tem nisso aqui? O que foi no passado? As coisas que vão depois dar nisso aqui que aparece que é o bolo. Quanto tempo a gente demorou na vida para conseguir compreender, inclusive, essa legalidade do movimento dessas substâncias, que é a farinha, que é a água, o leite que vai ali, ou o óleo, e o modo como a junção num dado modo e o aquecimento vai dar naquela mistura. Eu estou dando um exemplo muito, muito simples, que é o do bolo, para dizer para vocês que também no estudo da consciência, se a gente, mesmo que a gente avance uma grande subida de degrau, a gente avance muito quando a gente começa a acertar melhor o que são os ingredientes decisivos para a gente juntar o que forma o chamado processo consciente, as mediações todas que nos ajudam a entender tudo que a gente precisa entender para atuar sobre a consciência, para atuar num processo de psicoterapia, numa uma avaliação psicológica de pessoas com problemas de aprendizagem, enfim, toda a parte de aplicação disso, ela carece aqui de determinações, dessas mediações. E, na minha opinião, a obra que explica o processo consciente com essa riqueza de determinações é o tomo 4 das obras escolhidas do Vygotsky, que vai
e aí eu vou explicando isso ao longo dos comentários meus sobre o texto, que vai se beneficiar de algo que aqui no final desse texto era só uma tarefa a ser cumprida. E quando foi afirmado isso, foi feita essa formulação aqui do que é a consciência, essas tarefas não estavam cumpridas ainda. Ou se já estavam proibidas de serem citadas, mencionadas, que foi a proibição às obras pedológicas do Vygotsky, dentro do veto lá e da censura do período stalinista. Então, vejam a última frase, que existe aqui formas de consciência que precisam ser entendidas, a consciência alienada, por exemplo. Entender a consciência em abstrato, como ela apareceu na história dos seres vivos, é o que está conseguindo nos dizer aqui. Mas está faltando o crucial para dar concretude do que a gente precisa para atuar em psicologia. E a consciência alienada? E a consciência que se constitui com a repercussão das consequências de uma sociedade de classes, onde o processo de constituição da consciência já sofre acúmulos históricos da repercussão da atividade alienada, do trabalhar para o outro. Então, essa é uma das observações críticas que eu já vou fazer ao texto, e depois eu vou reformulando isso em cada ponto do texto para vocês entenderem o que o texto avança e o que o texto imobiliza vocês. E eu estou falando de quem é filiada a essa teoria e não uma inimiga teórica desse autor nem dessa abordagem. Mas, tampouco, não é por conta da minha filiação que eu vou me furtar de fazer as devidas críticas e dizer para vocês que esse texto é um bom texto, é um texto de estudo, de começo de estudo, mas a imobilidade que ele nos oferece, em termos práticos, ela precisa ser observada, e vocês vão ter que ter essa paciência de ir estudando, e, na minha opinião, ela vai ser razoavelmente superada com os estudos dos meios e da direção da atividade consciente a partir das leis da base, de como vai se inaugurando gradualmente o desenvolvimento dessa consciência. Os meios distintos que a gente vai desenvolvendo, que são formações de interesses verdadeiros, novas formações de interesse que a gente vai fazendo desde quando a gente nasce até o momento onde a gente adquire um maior grau de singularidade, de autenticidade, de se reconhecer como gente, de saber mais ou menos o que quer, a despeito do que querem que a gente seja, ter uma capacidade de determinar mais a sua própria existência, né? Então, essas formas de consciência, inclusive a mais importante, que é a consciência alienada, esses meios de constituição da direção, a direção é o nosso interesse, o que nos dirige para as coisas. Eu estou interessada em falar com a Pamela. Quando ela me manda uma mensagem, eu respondo prontamente. Oi, Pamela. Professora, você vem dar uma contribuição no nosso grupo? Eu tenho interesse. Que interesse eu tenho? Tudo que a gente faz, a gente tem uma formação de interesse que dirige todas as nossas atividades conscientes, né? Nossos momentos de atividade. Então, essa direção e os seus meios, eles vão se constituindo, e a gente tem que ir entendendo as leis desse processo que servem de base para desenvolver tanto o aparecimento de inaugurações da psicologia da imaginação criativa, que vai aparecendo ali no final da primeira infância, como as formas de perturbação patológicas, que é a dissolução das funções dos sistemas. E o Vygotsky, nos estudos pedológicos, consegue mais ou menos avançar nessas duas direções. Ele vai entendendo quando não existindo o domínio da palavra, quando ela começa no seu germe, aí aparecendo, tudo isso que está ali em pouquinhas linhas do texto do Luria. O Vygotsky vai fazendo isso. E quando foi o momento onde ele deu essa sacada e foi nessa direção
dos estudos pedagógicos das idades da vida, depois que ele estudou o pensamento e linguagem e o processo de formação de conceitos. Daí, quando ele faz esse estudo e pesquisas e tudo mais, ele resolve mudar um pouco a direção que ele vinha fazendo os trabalhos com Luria, com Leontiev, com outro grupo. E ali, o resultado de uma teoria sobre a consciência, a partir daquele caminho onde ele discute as perturbações patológicas em menor grau, mas também cita, e principalmente vai discutindo como é o processo de aparecimento, surgimento do protonós, por exemplo, de quando a criança começa a contar com a ajuda do outro, e o quanto isso é condição preliminar de formar esse contar com o outro, esse protonós, para que ela inaugure uma nova fase, um novo momento de requalificações da sua atividade consciente, e a relação entre as funções memória, atenção, se reorganiza quando ela tem uma conquista dessa, como é a primeira neoformação, que é o protonós. Isso tudo é conteúdo que não está no texto, está lá no tomo 4, que eu estou avisando para vocês. É 600, 700 páginas, é um estudo muito mais difícil do que esse, mas eu ponho ele no horizonte de vocês. Não deixem de colocar isso no horizonte, porque é muito mais difícil, mas vencido um estudo como aquele, aí sim vocês vão encontrando as mediações dessas conquistas que estão nesse texto para uma intervenção prática. Certo? É esse comentário inicial e crítico que eu queria fazer. Eu vou seguir tentando extrair o máximo valor possível da força desse texto e, vez ou outra, eu vou fazendo alguns comentários críticos e mostrando, ó, isso aqui tá bem simplesinho aqui, mas isso aqui se desenvolve nisso, nisso e nisso, que a gente só vai descobrir e vai ficando mais fácil compreender isso depois com os estudos pedagógicos que não estão citados aqui. Nossa, tá um calorão aqui. Deixa eu só pegar um amarrador de cabelo, já vem, peraí. Então, vamos lá, voltando para o texto. No parágrafo anterior, o Luria conclui com essa frase, né? Tudo isso se refere à imensa plasticidade e o caráter dirigível dos processos da atividade consciente, que distingue acentuadamente o seu comportamento em relação ao comportamento dos animais, né? Então, aqui, depois a gente vai voltando para o próprio texto, onde a questão crucial é mostrar o que se inaugura na psicologia desse animal, que é o ser humano, que extrapola a animalidade, e aquilo que marca nossa atividade consciente, ela, inclusive, explica de maneira muito, muito mais preponderante a existência do ser humano por aquilo que não tem no animal, do que daquilo que temos em comum com os animais, né? Essa é a questão principal do texto. Tudo que diz respeito à atividade consciente numa apresentação daquilo que ela inaugura de novidades que não existia nos outros animais até então. Mas aí quero observar essas duas questões aqui, a plasticidade e o caráter dirigível. A plasticidade, a imensa plasticidade, diz respeito ao modo como a gente consegue se diferenciar e extrapolar muito mais aquilo que nos é dado naturalmente, espontaneamente, para a nossa existência de se manter vivo apenas como os animais, de modo que todos os animais se diferenciam uns dos outros. Eu tenho aqui uma gatinha que está aqui dormindo, aqui do lado, e eu tive 5 gatos uma época, não tem um igual ao outro. Vocês devem ter animais aí, conviver com bichinhos, não tem nenhum igual ao outro. Mas a semelhança entre os diferentes, né, os gatinhos, os cachorros, os macacos, a semelhança entre eles é muito maior do que a semelhança
que a gente consegue ver entre os seres humanos. Essa é a primeira questão. E o mais importante, o conjunto de novidades que cada bichinho, cada ser vivo consegue apresentar, não só animais, mas até mesmo uma planta, o conjunto de novidades que aquela experiência de vida ali se diferencia, que não é nenhuma exatamente igualzinha à outra, no ser humano, ela é imensamente maior. A nossa possibilidade de nos diferenciarmos, de fazer da nossa vida algo muito, gigantemente diferente dos outros ou de quem vive uma experiência, inclusive, parecida com a nossa, né? Então, essa característica da plasticidade é muito importante, é algo potencial, né, possível, que se a gente vive convocado por relações sociais que nos permite desenvolver essa plasticidade, ela nos dá, inclusive, um aumento enorme de peso, de massa encefálica, uma quantidade de células nervosas, né, neuronais que se passam a se formar, a se criar e que não aparecem naturalmente sozinhas, né? Eu estou esquecendo. O som está vindo aqui, mas vocês estão me vendo daqui, né? Eu estou falando para o celular, que é só onde está saindo o som. Então, essa é a questão que eu gostaria de observar antes da gente começar invertendo aqui a apresentação que o Lúria fez. Então, essa questão da plasticidade e observem esse caráter dirigível. Toda essa novidade que pode aparecer a depender das condições, da situação social que a gente vive, ela, portanto, ela inaugura novidades e que ela tem um potencial de dar uma direção, né, de dar um rumo para o aparecimento, por exemplo, desse domínio de uma língua que não fui eu que escolhi, minha língua materna, né, o português, o brasileiro, e chegar a um nível de abstração, de domínio da minha língua, de vocabulário, a ponto de conseguir fazer coisas muito diferentes do que a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, escrava, índia, né, com essa relação de domínio da palavra e do conceito que nos é acessado, a diferença que tem para mim e para elas, né? Eu sou a primeira que, dentre elas, dessas gerações, fez o ensino superior, estudou filosofia, perguntas existenciais, estudou de uma maneira, acessar de maneira mais universal um conteúdo. Então, essa diferença abre possibilidades para mim de direções para minha vida que não estavam possíveis de serem colocadas igualmente na vida de outras pessoas que estavam mais sujeitas a se resignar, porque era o que era possível, aquilo que a sua experiência pessoal e biológica lhe permitia, né? Então, o acesso a um conjunto de experiências que não estão no meu cotidiano, no face a face, mas que foram vividas por outras pessoas em outras épocas, que vêm pela literatura, pelos estudos, nos diferencia e nos dá alcances e direções, né, muito mais extensos, muito mais requalificados, né? Então, esse caráter de dar direção, rumo, ritmo diferente para a vida, essa plasticidade é uma questão fundamental da característica do modo consciente, da formação consciente do ser humano, né? E que aparece e não tem aqui no final do texto a continuidade disso. E o melhor autor para que vocês estudem e compreendam melhor isso é o Lúria. É os estudos dele da neuropsicologia, melhor inclusive do que o Vygotsky não, enquanto ele foi para esse rumo da pedologia, o Lúria foi indo para essa direção dos estudos neuropsicológicos, essa relação entre a plasticidade e esse caráter dirigível da atividade consciente, formando todo o setor terciário do telencéfalo. Então, eu queria começar por esse final, mostrando que é importante vocês estarem antenados a tudo que foi se avançando nessa área de estudos e que, embora esse texto seja excelente, continue achando, né, e reitere isso, ele é fruto de um período onde ainda não tinha se acumulado muitas outras conquistas da psicologia soviética e que hoje vocês
vão poder acessar, certo? E vai ajudar muito mais. Tem coisas aqui que se compreende de um jeito vago e depois vocês vão compreender muito melhor a hora que acessar esses estudos da neuropsicologia do Luria e os estudos da pedologia do Vygotsky, tá? Essa é a minha recomendação. Bom, não queria deixar de falar essas coisas e não sabia se ia dar tempo de chegar no final. Então, encerrei essa primeira parte da conversa, agora vamos seguir a ordem do próprio texto do Luria, tá? Tudo bem por aqui? A gente pode fazer esse primeiro tópico, que são os princípios gerais, que tem uma, duas, até essa parte aqui da diferença entre o idealismo e o materialismo, e podemos fazer um intervalinho, se vocês toparem, para dar mais ânimo, fôlego, a gente levanta, dá uma espichada no corpo, toma uma água, uns 5 minutos e continua, tá? Porque eu sei que um dia calorento, não sei se está quente aí, mas aqui tá uns 37, 38 graus, e um sabadão assim, às vezes vai dando uma moleza ficar aqui nessa leitura. Aí vocês me digam. Essa é a minha proposta. Então, vamos lá, começando o texto. Então, a primeira coisa mais importante é que aquilo que se inaugura e que não tem nenhum paralelo na atividade consciente humana, não tem nenhum paralelo com os animais, só se inaugura de novidade, algo que só aparece no ser humano, vai ser o fio condutor. Esse contraste vai ser o fio condutor mais importante para a gente entender o que é atividade consciente humana. Por onde começamos, então? Pela diferença entre os motivos que continuam a existir na gente, os motivos biológicos. Eu, inclusive, não estava conseguindo me concentrar enquanto eu não aliviei o calorão prendendo meu cabelo. Assim, a fome, se eu tivesse sem comer. Então, a gente não supera por completo a animalidade e o funcionamento biológico no nosso corpo, e entender a diferença dessas motivações biológicas e a sua interferência na formação dos nossos motivos e o aparecimento dos motivos superiores, e aí ele coloca intelectuais. Guardem essa utilização de sinônimo aqui, superiores intelectuais, tem que chamar a atenção de vocês, e vocês têm que ir até o fim nessa curiosidade de entender por que ele usa como sinônimo, né, o que significa isso. Acho que é uma anotação importante, eu vou tentar ir me referindo a isso ao longo do texto. Então, o que aparece na motivação que não tem no animal e só tem na gente é uma requalificação que supera, incorpora o biológico, mas é mais do que o biológico, é superior e é intelectualizada, uma motivação intelectual. Eu tinha feito comentário aqui, mas não está aparecendo. Bom. E nessa novidade de novos motivos, a gente observa, se a gente olha, então, fica observando como um jalequinho branco de cientistas, um animal vivendo, uma galinha, um passarinho, e observa um ser humano vivendo, a gente percebe que motivos como a necessidade, né, que nos motiva a querer se comunicar, e o mal-estar que faz quando a gente não tem condição de se comunicar o quanto a gente precisa, né, isso é muito distintivo, próprio do comportamento desse ser. Então, se viessem alienígenas aqui para esse planeta e começasse a observar todos esses seres que estão sendo encontrados aqui, assim seríamos extinguidos. Olha, a necessidade de comunicação desse ser é algo que salta aos olhos. A necessidade de sentir útil, nada, falo isso com toda segurança, mas me questionem a respeito. Nada nos mobiliza com tanta satisfação
quanto a gente perceber que a gente fez alguma coisa que foi útil para alguém, que fez a diferença, que ajudou, que alguma coisa que a gente fez de colaboração era necessário, fez a diferença para alguém. Nada é tão motivador, tão né, nos deixa satisfeito e contentes, né? Nada nos motiva tanto do que algo assim que a gente consiga fazer e que seja útil para alguém. Então, todas essas motivações não existem, não são encontradas em nenhum ser, tá? Nenhum ser vivo. Então, essa é a apresentação geral do problema, né? A gente vai ter como fio condutor aquilo que não tem nos animais e aquilo que aparece na gente, e a gente vai pegar o salto, o pulo do gato, onde era só biológico e onde que começa a aparecer um desenvolvimento e um aparecimento gradual, lento, de motivações que só tem na gente, no ser humano, né? Assim, essas novidades vão sendo explicadas. E uma novidade importante, além dessas novas necessidades, inclusive a possibilidade que só se tem na nossa atividade consciente de entrar, inclusive, em choque, em oposição, em conflito com as nossas necessidades biológicas. Como são os kamikazes, que utilizam a sua própria vida para, né, morrem, né, se suicidam para cumprir um objetivo de lutar pela sua pátria, né, e numa determinada guerra, como eram os japoneses no período da Segunda Guerra Mundial, né, defendendo um projeto nacional, né, no Japão e que usaram largamente esse tipo de estratégia. E eu usei aqui, eu fiz uma anotação, como também um exemplo disso para a gente pensar nas psicopatologias, a ansiedade, a gente inaugura uma comunicação com a gente mesmo, que ela nos ajuda tanto cotidianamente, e matutando e maquinando o que é melhor fazer, que a gente não consegue mais parar de fazer. E ela começa a entrar em choque com as necessidades, por exemplo, de dormir. A ponto que a gente precisa dormir, por exemplo, ou precisa ir no banheiro fazer um xixi, e a gente não se permite, porque você quer continuar pensando, fazendo aquilo, e atuando nessa atividade consciente que é só tipicamente, propriamente humana, né? Então, esse funcionamento que se inaugura, e a gente vai ter que entender o porquê que isso é possível, como isso se inaugura, essa possibilidade, inclusive, de entrar em oposição aos seus interesses, que a gente vai, dos seus conflitos com o seu funcionamento biológico, que a gente vai ter que também desbravar esse campo para entender a consciência humana. E o mais importante, a gente, com tudo isso que é a nossa atividade consciente, comunicação, necessidade de colaborar com o outro, a gente supera o presenteísmo. A gente é capaz de inaugurar uma relação com o passado e com o futuro, que nenhum outro ser vivo tem. A gente consegue, numa dada situação, conviver nesse mesmo tempo presente, onde eu tenho no presente uma sensação que o meu corpo me dá de calor, de frio, de fome, de cansaço, eu lido com o som ambiente, todas as percepções que os outros animais têm, com as situações que estão acontecendo aqui ao alcance da minha mão, o computador, o copo, tudo mais, e ao mesmo tempo eu consigo ir lidando com as coisas do passado e consigo também ir projetando o futuro. E imaginando o que eu quero fazer, como eu quero terminar isso. Essa condição de funcionamento psicológico é algo sem paralelos, e essa é uma descrição geral de como funciona a consciência humana, e depois vai sendo explicada ao longo do texto. Então, superar esse presenteísmo, sair da condição de uma experiência imediata, lidar apenas com o que está na sua imediatez,
vai ser alvo da explicação aqui nesse texto, e não vai dar conta. E aonde eu estou dizendo para vocês que vai dar muito mais conta, vai avançar muito mais, né, nos estudos pedológicos, onde vai explicando como isso aparece pela primeira vez nos bebês e como isso vai se modificando, de modo que se entrar aqui nessa sala uma criança de mais ou menos uns 4 anos, ela vai estar muito presa à imediatez, vai ser muito difícil eu dizer para ela, não, minha sobrinha, por exemplo, a Clarinha, 4 aninhos, fez no começo desse mês. Se ela entrasse aqui agora, ela ia querer catar Fridas, daí eu ia ter que conter ela, a tia tá dando aula, eu não posso brincar com você agora. E aí eu teria que dizer para ela que depois eu faço isso, né? Daqui a pouco eu vou lá e ela tem dificuldade ela vai aos poucos entendendo e conseguindo conter a necessidade dela de precisar lidar comigo naquele momento. Ela tem muito mais dificuldade do que uma criança de 7, 8 anos. Ah, tá, mas quanto tempo, tia? Mas vai imaginar o que ela pode passar. Mas será que eu vou ter que esperar muito? Quanto vai demorar? Ela não consegue fazer essa pergunta. Então, essa relação com a imediatez da nossa tomada de consciência, ela gradualmente vai se transformando. A gente vai falar aqui dela pronta no adulto. E como ela se diferencia e os traços gerais da teoria de como explicar essa diferença no animal. Mas quando a gente vai realmente compreender o salto do presenteísmo para essa liberação da nossa possibilidade de se movimentar para o passado e para o futuro, a gente só vai entender numa formulação que não está aqui apontada nesse texto, tá? E aí eu quero avançar só mais um pouquinho e vou dar um exemplo que vai tentar dar conta desse exemplo concreto de sendo trabalhado com conteúdo teórico ao longo do texto. Mas antes do meu exemplo, que eu anotei ali, mas depois eu explico, eu vou só seguir aqui mais um trechinho do Lurie, né? E ele dá aqui o exemplo que a gente não tomaria uma água envenenada de jeito nenhum, mesmo com muita sede, porque a gente sabe que ela tem veneno. Um animal não conseguiria. Aqui eu vejo alguns problemas nessa afirmação. Não foi um bom exemplo, na minha opinião. Primeiro, porque os animais, em geral, não tendo recursos todos que a gente desenvolve com a linguagem, eles são muito mais sensíveis a distinguir no sabor da água se tem alguma coisa estranha. Já repararam isso? Eles recusam. Existe uma tendência, em geral, nos animais a serem mais atentos à estranheza de um sabor e recusar um alimento que lhe pareça um sabor que não é o convencional. Isso não é uma regra para todos os animais, mas isso aparece também nos animais. Isso vai sendo selecionado, inclusive, biologicamente, né, pela biologia, a gente vai perceber que é capaz de um cachorro de rua, inclusive um vira-latinha, ser muito mais esperto com isso do que um cachorrinho de apartamento, né, de não comer qualquer coisa, e vai sendo feita uma seleção mesmo natural dessa capacidade de... E a gente é capaz de seguir tomando água envenenada, como somos hoje, por não ter nenhuma outra opção. Ou a gente morre de sede. Até porque, com o agronegócio, com a maneira como a produção de alimentos hoje no Brasil, sobretudo, e a liberação do veneno para o uso e a presença, a gente é capaz de saber, não saber massivamente, mas saber, acho que a maioria das pessoas tem consenso quanto boa parte dos cânceres que a gente tem, das doenças que a gente sofre, que nos mata, vem do veneno da água, né? Que contamina os alimentos, que contamina tudo, e a gente... Então, essas algumas sutilezas do exemplo que não ficou muito feliz aqui, por isso que eu demarquei esse problema da água envenenada. Mas o processo, o que ele quis dizer sobre a dinâmica psicológica é correto. A diferença de um animal, se você passa uma informação como essa, comunicada para uma pessoa, não tome isso, que isso aqui está estragado, isso aqui tem veneno, ela não vai tomar. E um animal tende a não ter maneira de ser comunicado isso para ele, né? Inclusive, a expressão de estados afetivos que marcam um tipo de comunicação do animal não consegue alcançar esse tipo de problema de uma coisa que está envenenada, né? Só para
observar aqui. Então, essa liberdade que se inaugura, essa possibilidade de uma tomada de consciência sobre aquilo que eu necessito, entender como se formou as minhas necessidades, atuar sobre as minhas necessidades, é o que nos inaugura de diferença em termos de um potencial de liberdade, né, que os animais não têm. Então, ter consciência da nossa própria liberdade, poder entender, se voltar àquilo que aconteceu antes, entender o porquê que eu cheguei a essa condição no momento presente, sair do presenteísmo e planejar o que eu vou fazer agora para que no futuro eu não me veja nessa circunstância difícil. Esse movimento nos permite uma conquista de liberdade sobre a nossa vida que não está disponível para os seres que não dominam essa forma que não tem essa forma de consciência. Bom, e aí por último, né, então só relembrando os outros elementos que a gente foi passando, né, é uma possibilidade que temos por essa forma de consciência de superar o imediatismo, a gente consegue comunicar, né, ter necessidade de comunicação e comunicar as coisas para os outros, a gente consegue se motivar por coisas que os animais não se motivam, né, pela necessidade de colaborar com ser útil com as outras pessoas. Só recapitulando aqui esses pontos, a gente tem um funcionamento psicológico que nos permite entrar em conflito, inclusive com as nossas necessidades biológicas, né? Então tudo isso que vai nos caracterizando, e aí chegamos a essa questão primordial. O fato é que a gente tem algo que não tem na possibilidade dos outros seres vivos, que é, além da gente se beneficiar da evolução biológica, do aparecimento da vida, dos seres biológicos mais simples, até os animais, os animais, né, mais parecidos, né, com a nossa funcionamento biológico, e toda essa conquista das novidades que vão aparecendo na vida como um todo, a gente também se beneficia da nossa experiência pessoal, como cada um dos outros seres vivos, e daqueles que a gente não viveu. A gente consegue se beneficiar da experiência da humanidade, acumular isso na nossa vida presente. Então, quando eu sou apresentada, desde o momento onde eu vou nascer e já receber um nome que escolheram para mim, né? Eu vou sendo apresentada por um modo de viver, ele não foi inventado nem por mim, nem mesmo por aquelas pessoas que eu convivo no face a face. Elas também sobem nesses ombros. Tem muita gente, muito sangue e suor por detrás de tudo aquilo que vai sendo apresentado no mundo, das circunstâncias que eu vivo no meu momento histórico, e que só consigo viver porque teve todo esse acúmulo que chegou ao ponto que eu encontrei hoje, né? É essa possibilidade de ter uma matéria, uma substância, um jeito de atividade de animal que se acumula, essa possibilidade das experiências que são de outros tempos, que nos diferencia. E o oposto é verdadeiro. A mala e camala, né? As experiências onde as crianças foram criadas com outros animais. E essa possibilidade não se efetiva, não conviveu com as experiências acumuladas por outros. A única experiência que pôde acumular é as próprias aprendidas ao longo da sua vida ali com os lobos, como foi nessa história, né? Então, essa é a maneira de apresentação aqui inicial do que é essa atividade consciente humana e de como a gente começa a estudar ela, pelo que ela se diferencia dos animais. E aqui estão esse conjunto de diferenças, né? E vejam aqui, o germe está sendo já colocado aqui. A gente precisa entender como isso se dá no processo de formação dessa atividade de consciência desde quando a gente nasce até a vida adulta. Então, ele já vai falando aqui da criança, mas ele fala muito pouco disso. Ele fecha o texto falando disso, e não dá para entender muito bem que ele está falando disso, mas é disso.
que ele está falando. Que para a gente entender melhor a atividade consciente e continuar avançando nessas formulações que aparecem nesse texto, a gente vai ter que entender na criança como aparece a relação entre o acúmulo que a humanidade tem, como que isso a transforma, a converte num ser humano. Essa é a questão primordial. E é estudando quando isso não existia ainda, porque cada um de nós nasce sem que isso ainda exista naturalmente, e vai acontecendo pouco a pouco. E é estudar e pesquisar isso acontecendo nas crianças que vai nos dando melhor compreensão de explicar a atividade consciente. Ele vai usar esse termo aqui repetidas vezes, grande maioria, igual aquele intelectual que eu falei para vocês, grifem isso aqui e fiquem atentos a essa afirmação do Luria. Façam a mesma coisa aqui, grifem, observe esse grande maioria, porque faz toda a diferença para vocês diferenciarem das outras formulações em psicologia. Outros grandes teóricos vão reconhecer o papel da participação do social, do coletivo, do outro, mas não é igual essa afirmação aqui. O que predomina, o que é decisivo, o que é preponderante para explicar o aparecimento da atividade consciente tipicamente humana, é aquilo que não é resultado da minha experiência adquirida exclusivamente na minha vida. Aquilo que é preponderante para explicar o que está acontecendo aqui agora. Quem é esse ser humano olhando para essa telinha, essa telona, confundindo inclusive para onde olhar, com esse texto, para entender o que está acontecendo nessa situação aqui, com esse monte de letra, falando com pessoas que não estão aqui no mesmo lugar, para entender essa situação que a gente está vivendo nesse presente momento, é muito mais decisivo, muito fundamental que a gente entenda o que a experiência da humanidade na história, na sociedade onde eu vivo, me proporcionou, do que entender de maneira singular a minha existência, o meu jeito de ser ou o meu funcionamento biológico. A animalidade e a biologia do meu corpo não explicam o que está acontecendo aqui agora. Não é uma necessidade para mim me manter viva, a não ser que eu esteja numa sociedade onde eu não tendo forma de sobrevivência pelo acesso direto ao que eu preciso para mim sobreviver, eu tenho que vender minha força de trabalho. E aí, ao fazer isso, eu trabalho, eu tenho que trabalhar, e aí, por isso, eu fico me instrumentalizando com essa profissão para aí sim trocar pelo que eu preciso de sobrevivência. Mas eu só entendo que isso acontece, eu estou trabalhando aqui com vocês, porque eu entendo esse momento histórico e essa vivência social. Mas ainda assim, não dá conta de tudo. Tem um jeito próprio, Thalita, que é minha maneira de ser, de apresentar, de comentar. Tem, não estou anulando a minha singularidade aqui, mas não é o que é decisivo para entender o que está acontecendo aqui nesse momento. E assim com todas as atividades conscientes dos seres humanos. O que é predominante para explicar não é a biologia e nem a minha experiência própria. Ok? E aí ele vai para esse ponto. Mas então, como a gente explica? Vamos explicar tudo isso que a gente afirmou que é assim, é diferente do animal, mas como que isso aconteceu? Por quê? Né? E aí ele vai entrar nesse campo das explicações. E eu vou dar uma pausa aqui para a gente dar uma esticadinha. E antes da pausa, eu quero só que vocês me ajudem a lembrar que eu quero citar um exemplo que eu anotei aqui, que eu ia falar dele e não falei ainda. Vou começar depois da pausa falando desse exemplo. Onde que eu anotei? Lá na outra página. Me lembre que a partir desse exemplo eu vou tentando tirar um pouco do cansaço, às vezes, da leitura do texto e trazendo um pouco para o concreto, para a explicação concreta de uma situação da vida, para a gente entender qual a diferença da nossa atividade consciente, as nossas emoções, a nossa memória, a nossa atenção em relação aos animais. Tá bom? Aí a gente começa aqui por esse ponto da filosofia idealista e o positivismo, tá? Agora são 4
4h12. 4h20 a gente volta? Pode ser? Uma pausa rapidão, só para dar uma esticadinha, tomar uma água. Pode ser, prof. Pode ser? Então, tá bom. Então, já volto. Vou deixar aqui. A nossa prosa. O Luria vai dizer de uma maneira bem simples, bem resumida, o seguinte: antes dessa teoria aqui, que nos parecia para ele e continua para mim parecendo a mais potente para explicar a consciência humana, antes dela, a gente podia dividir tudo que existia de excelentes formulações a respeito da atividade consciente em pelo menos 2 grupos. Um era aquele chamado idealista, né, que ele fala, é aquele que diz que existe uma diferença imensa entre o que é o animal e o ser humano e não tem nem por que querer comparar, e é um grande prejuízo querer ficar achando comparações, é um equívoco, e vai fazer formulações importantíssimas antes, né, dessa nossa abordagem, fazer as revisões e fazer os estudos experimentais a respeito da atividade consciente, já vinha captando a realidade do que é a atividade consciente humana e estudando Spinoza, Descartes, Hegel, enfim, cambada de gente, muita gente boa, escreveu muita coisa boa, aproveitável e que seguiu tendo seu valor, mas que foi revisada criticamente por essa nova proposição dentro do materialismo histórico dialético. Então, é impossível desprezar o acúmulo, a importância e a força teórica dos idealistas. Mas incorriam nesse problema, não faziam qualquer disposição a entender essa relação entre a animalidade em nós e, né, desconsideravam, tratavam, inclusive, como algo sem origem material e concreta, essa diferença exuberante da psicologia da consciência humana em relação aos animais. Não dava nenhuma das mediações para entender a materialidade do porquê, da onde vem, qual é a origem, qual a substância, né, material desse processo. Mas, embora não o fizesse, aquilo que consegui explicando sobre como funciona a consciência não é de se desprezar e tem uma grande força e importância para poder ajudar a compreender a atividade consciente. O outro grupo seriam aqueles que estavam no movimento inverso, dizendo que conseguiam encontrar, como Darwin, né, nos animais, a correspondência direta com aquilo que é o funcionamento psicológico da consciência humana. Bom, ambos, esses 2 grandes grupos tiveram acúmulos de conteúdos e achados e descobertas sobre o funcionamento da consciência que precisam ser estudados e analisados e que são, de fato, valiosas contribuições e que já adiantam há muito tempo explicações sobre a atividade consciente, mas ainda sem, de uma parte dos idealistas, sem conseguir explicar a materialidade dessa origem, que é pelo processo de trabalho, atividade intencional, né, consciente, mediada pela linguagem, que a gente já vai falar sobre isso agora. Não havia nenhuma explicação sobre esse processo, mas tinha todo um conjunto de teorias explicando esse modo, né, de atividade consciente, produto desse processo, e aqueles que perdem toda a riqueza daquilo que é propriamente humano, rebaixam, né, e não priorizam essa diferença, como Piaget, por exemplo, e vai priorizar
sempre encontrar a nossa correspondente semelhança com a animalidade, com aquilo que aparece nos outros seres vivos, né? Mas nesse caminho de tentar encontrar essa correspondência e entender como é no animal e como é na gente, acha, né, com bastante riqueza também de compreensão, acha muitas das importantes explicações que a gente precisava e vai tendo sobre a atividade consciente humana, porque permanecemos ainda governados pelas leis da biologia, né? Bom, era isso que tínhamos até o momento, né? E a partir de uma formulação de síntese, né, crítica que a gente encontra na literatura do Marx, do Engels, e esse desdobramento para o campo da psicologia, a gente vai chegando. Deixa eu voltar aqui. Eu tô na tela compartilhada, não, né? Não, prof. Deixa eu fazer aqui isso de novo. Certo. Aí, feita essa observação, então, o que é a característica que caracteriza as formas de vida que diferenciam a atividade consciente do homem, do comportamento dos animais, e nas quais devem procurar as condições que vão dar essa forma para a atividade consciente. Então, essa forma de consciência que é diferente, de fato, muito diferente dos animais, ou seja, opa, tá afirmando em concordância com o idealismo, Thalita? Tô. É realmente diferente. Eu não concordo com a visão naturalista que aproxima, rebaixa a nossa para mostrar a semelhança com os animais. Perde toda a riqueza. Mas, ao mesmo tempo, a atividade consciente diferenciada, requalificada no ser humano, muito diferente dos animais, o conteúdo dela não é explicado, a sua forma, o seu conteúdo não é explicado nas suas mediações concretas e objetivas pelos idealistas. E esse é o erro primordial. E o pouco que os naturalistas explicam, eles fazem por essas mediações. Então, faltava fazer a mesma coisa pelas mediações da explicação objetiva do processo consciente, que eles fizeram muito bem naquilo que somos semelhantes aos animais, faltava dar continuidade. E explicar em termos objetivos também aquilo que só os idealistas até agora tinham explicado. Okay? Chegamos a esse ponto, que é a contribuição da psicologia soviética. E aqui está a afirmação que já mata a charada. Quais são essas mediações concretas? A gente vai ter que recuar naquilo que a gente não pode fazer numa máquina do tempo, pegar um DeLorean e voltar no tempo. Mas a gente vai ter que recuar na origem do aparecimento da atividade social. Na diferença da atividade grupal dos animais para a atividade grupal humana. Qual é o tipo, a qualidade da nossa colaboração e da nossa vivência, sobrevivência, que é uma vivência mediada por uma relação de construção de coisas que medeiam a nossa relação com a natureza, né? Essa é a característica da nossa relação com a natureza e com os outros seres vivos, com a gente, com os outros seres humanos, empregando meios, né, de trabalho, não apenas satisfazendo diretamente nossa necessidade, e fazer isso e comunicar aos outros, porque senão morre e não começa a história da humanidade. Aí aqui eu pediria para vocês se lembrarem do começo do filme do Kubrick. Eu já falava, acho que na aula para vocês isso. Quando eu dei uma aula sobre, rapidamente apresentei a teoria, acho que eu devo ter dado essa referência. Aquele macaco, aquele hominídeo batendo de uma maneira aleatória, brincando ali com o osso no começo do filme, do Odisseia, 2001, quando
de repente ele começa a fazer com intenção e perceber que aquele osso mais forte quebra, tritura os ossos menores e perceber o que aquilo significava em termos de estratégia melhor para uma caça, né? Então, morre com aquele hominídeo, se aquele hominídeo que teve aquela sacada e usou e matou com mais eficiência o seu predador, ele viveu mais bem nutrido, viveu mais do que o seu pai, né, os seus antecessores, mas não teria, se ele não tivesse uma maneira de transmitir aquele nexo de inteligência e de estratégia para os demais, não começaria a história da humanidade ali. Então, quando o filme mostra ele jogando o osso e virando depois a espaçonave, a nave espacial, né, criação altissimamente sofisticada humana, esse processo de acúmulo criativo que é possível, ele tem no seu germe essa tomada de consciência de uma possibilidade de usar no futuro daquele modo, aquele osso, mas ela tem que estar no momento seguinte, se no primeiro momento é compreender esse nexo e começar a usar a natureza como um meio, no momento seguinte já é uma maneira de comunicar para os outros, porque senão não acumula, não continua essa história de acúmulo de aprimoramentos de estratégia. Tudo bem aqui? E isso vai permitir essa transição gradual de milhares e milhares de anos se acumulando esse processo de aprimoramento lento e gradualmente, essa transição do natural para o social. Cada vez mais a barreira natural vai sendo recuada, cada vez mais a presença de um modo de relação entre os homens marcado por esse aprimoramento da linguagem e da atividade instrumental, que vai caminhando a par e passo, em paralelo, certo? Então, é isso que eu estou contando para vocês, isso que aparece apenas com os estudos, as sínteses teóricas que o Marx e o Engels nos oferece e é revisado aqui pela psicologia soviética, e vocês sabem toda a história do porquê, né? Essa literatura se tornou a literatura fundamental e decisiva para a psicologia soviética, a Revolução, Rússia e tudo mais. Essa descoberta é tão valiosa, tão importante, quanto a gente entender qual foi a explicação material objetiva para o aparecimento da vida, de quando não existia nenhum ser vivo, como existiam gases, substâncias, né, inorgânicas, e como que aparece a primeira forma orgânica, a primeira maneira de viver. E qual é o pulo do gato? O que aconteceu naquele... como fazer criar a vida, né? Como aquela conjunção de coisas que não separadas ali não são a vida, e perceber que aquilo que tem na vida de cada ser vivo que compõe todos os componentes inorgânicos, né, das substâncias, elas são encontradas em separado, e que a gente pode entender a matéria-prima toda que vira uma vida. Então, conseguir chegar a esse nível de compreensão é análogo de importância, de conquista, de melhorando a nossa explicação sobre esse processo, é da mesma magnitude de importância, de descoberta, da gente descobrir da passagem da animalidade, da atividade, para a social, para a humana. E esse aprimoramento da compreensão dessas determinações recebe uma grande força de ajuda explicativa com a teoria, essa teoria sobre a relação entre o trabalho e a atividade com uma finalidade mediada por um instrumento e que vai exigir uma comunicação com os outros e uma transmissão desse conhecimento. Então, por isso, as raízes do surgimento da atividade consciente do homem não devem ser procuradas nas particularidades da alma, como os idealistas faziam, e nem vai ser encontrada, por mais que a gente vai escarafunchar todos os seres vivos
E a gente não vai encontrar neles, porque não se inaugurou neles. Onde a gente vai encontrar? Nas condições sociais de vida que foram sendo formadas historicamente. E por isso aqui a defasagem do texto. Teve uma formação histórica que mudou completamente o rumo da humanidade, que é a atividade do trabalhar subordinado à necessidade de um outro te impondo um ritmo de trabalho, um jeito de trabalhar, que é a atividade alienada. O trabalho alienado. Essa forma histórica, que não está teorizada aqui, é crucial para que a gente entenda a consciência, né? E a gente supere o teoricismo e consiga avançar muito mais na praxis com essa teoria. Bom, aí seguindo aqui. Então, existe essa terceira fonte de formação da nossa atividade. A nossa atividade de caminhar com duas pernas é uma atividade que a gente só entende se a gente entender essa terceira fonte. Ela não vai aparecer, essa atividade, se você apenas entender o funcionamento da biologia ou da fonte das experiências vividas por uma pessoa, não explicam o nosso andar bípede, não explicam o nosso aparecimento da linguagem, nada disso. A fonte da formação das atividades tipicamente humanas é a transmissão assimilada pela experiência da humanidade, né, de toda a humanidade. Agora, vamos voltar, então, agora que a gente já sabe que esse é o pulo do gato, agora a gente vai falar, então, como que é essa relação com o trabalho, de que modo o trabalho tem esse papel decisivo, preponderante, mudança radical, vai à raiz e desde ali vai para o caule, vai para as folhas, tudo que a gente passa a viver é completamente diferente a partir desse momento. Eu vou dar aquele exemplo que eu fiquei prometendo para vocês e não tinha dado ainda. Tem uma experiência que eu tive na minha vida que eu nunca esqueci de constrangedora que ela foi. Mas vocês só vão entender o constrangimento e a maneira como a minha memória não consegue esquecer e superar esse mal-estar dessa situação constrangedora. E por isso eu vou dar esse exemplo e a gente vai trabalhando as características da consciência e o modo como ela depende dessa terceira fonte, histórica e social, tá? Não tem como entender o porquê foi duramente constrangedora e difícil de ser superada na minha vida se não entendermos histórico e socialmente o que se passa no momento presente, no mundo onde eu vivo, nas relações sociais que eu estou. A situação é a seguinte: eu estava fazendo uma visita a várias casas, na verdade eram barracos, depois eu vou explicar o porquê que eram barracos de lona. E eu estava muito feliz, era uma estudante de primeiro ano de psicologia, no alto dos meus 19 anos, estava meio abobada de feliz, achando muito legal aquela experiência prática, imaginem vocês. E isso é porque eu nem tinha sido torturada com o ensino remoto, mas eu já achava aquilo fantástico, poder estar conhecendo aquela experiência, conversando com as pessoas, e era no estágio da universidade. E eu estava daquele jeito, toda espoleta, assim, feliz com aquela experiência, e não prestei muita atenção. Eu só reparei, de repente, na minha roda de colegas do estágio e a pessoa que estava liderando ali o grupo, as apresentações das casas, que os dois rapazes que estavam coordenando essa apresentação começaram a tirar para o ímpar, para ver quem ia chegar na casa e chamar a dona da casa, a pessoa que era daquela casa. E eu não vou. O outro, eu não vou. E eu me vi nessa situação, estava ali naquele converseiro e vi os dois fazendo isso. Falei, gente, eu não tenho vergonha, eu chamo, eu bato lá na casa dela e chamo. E aí eles falaram, então tá bom. E aí eu fui, bati palma, chamei na frente do barraco dela, ela veio atender a gente, aí eles apresentaram um grupo e a gente começou a conversar. Aí eu me dei conta. Aí eu entendi o porquê que eles estavam em dúvida se eles chamavam ali e estavam com vergonha quem ia fazer isso.
Agora eu vou explicar onde eu estava. Eu estava no acampamento do MST e a gente chegou na casa de uma senhora que meses antes, 8 meses antes, ela perdeu o filho assassinado num ataque de capangas contratados pelo fazendeiro para tentar expulsar os militantes do MST. E essa senhora contou que a primeira pessoa que caiu morta nesse ataque foi uma criança de 7 anos, que levou um tiro nas costas. E depois outros foram assassinados, inclusive o filho dela. Eu me recuso aqui a contar para vocês, a não ser que alguém depois me peça, por curiosidade, o que foi a morte desse rapaz, tamanha brutalidade. Eu depois fui pesquisar, a polícia do Paraná era treinada pela polícia israelense a tomar essas posturas de punição exemplar para tentar desmobilizar as pessoas a fazer esse tipo de movimento. Mas a situação foi tão constrangedora quando eu fui entendendo, porque eu conheci aquele assentamento, conheci brevemente a história e tinha visitado a escola, a horta, estava achando tudo lindo, aquela coisa romântica. E quando eu cheguei e essa senhora nos recebeu e começou a mostrar as fotos do filho e contar toda a história do que tinha acontecido, acabou ali toda a euforia e mudou completamente as emoções que estavam dirigindo ali meu estágio, meu momento de interação. E não tem como entender essa mudança completa do meu semblante, das minhas emoções, sem entender a infinidade de coisas que estavam em jogo ali. E que nenhum animal tem uma forma de consciência capaz de ter uma situação complexa como essa. Percebem? Em segundos, o que ela começa a falar muda completamente toda a situação que estava sendo vivida para mim. No momento anterior, era uma atividade de extensão universitária, numa região completamente diferente da minha, onde a gente foi num grupo de estudantes, onde a gente viu tudo que era feito naquele grupo sendo trabalhado em conjunto, discutido em conjunto, uma vida de trabalho associado em tudo, na discussão do programa da escola, na preparação da comida coletivamente, tudo. E eu achei aquilo sensacional. A capacidade de desalienação que aquilo possibilita, de você se envolver com toda a produção da vida que é necessária, né? Tudo era discutido, a programação cultural, e aquilo, só euforia e alegria, pensando, caramba, isso aqui é vida, né? As pessoas, não é para com o seu vizinho, não é uma hostilidade, um medo, e eu achando aquilo sensacional. E aí, de repente, eu caio na real do que é viver, escolher tentar viver algo assim, ocupando uma propriedade, um latifúndio, num país latino-americano como o Brasil, e como é o exercício de repressão da polícia, e assim por diante. Então, ali, essa virada só pode ser compreendida por um tipo de funcionamento psicológico que movimenta o que eu estou dizendo para vocês, que é uma memória que nunca pode ser esquecida. A emoção que eu senti, o constrangimento daquilo nunca me foi possível superar, o mal-estar de entender o porquê, e aí acabei tendo um protagonismo, porque daí eu não sabia o porquê do constrangimento dos meninos, e eu falei, não, eu vou lá e chamo, bate palma, oi, bom dia, tudo bem? A gente é da universidade, né? Toda bobona. Então, aqui, ter vivido aquela situação, naquele clima, sem perceber do que se tratava, e depois, no momento subsequente, entender do que se tratava, então, essa movimentação, e que depois teve uma repercussão na minha memória, na minha atenção, começar a prestar atenção em tudo que tinha naquele barraco, naquelas fotografias, naquilo que aquela senhora falava, no que ela contava, nas fotos, mostrando que que a notícia da TV foi que teve um confronto
mas que todas as fotografias da perícia mostram que só teve tiro para um lado, que é de ataque, aquele grupo de pessoas, não teve nenhum tiro para o outro lado, de dentro do acampamento para fora, tentando se defender daquela invasão, né? Então, a partir desse exemplo, que não tem como entender, inclusive, apenas pela minha experiência pessoal, e nem só com aquele grupo. A gente só entende verdadeiramente o que se deu ali, entendendo, inclusive, a história da América Latina, a história do Brasil. Não tem acampamento de pessoas sem teto, sem terra, na Dinamarca. A formação desse tipo de situação social, ela só pode ser entendida se a gente minimamente entende um pouco da história, um pouco das relações, dos conflitos sociais, e aí a universidade, o propósito daquele estágio de vivência, assim por diante. Bom, então, aqui, o que nos diferencia do animal é esse emprego de uma intermediação entre a satisfação das nossas necessidades e a natureza, e aquilo que nos é fornecido pela natureza. A gente prepara, a gente emprega um instrumento com utilidade, a gente consegue usar melhor uma determinada pedra e trocar por uma outra que é mais pontiaguda, a gente emprega melhor um galho, um osso que é mais grosso, a gente emprega melhor um elemento da natureza que veio pronto e a gente já vai usar ele como instrumento, ou a gente prepara ele, se ele não veio de um jeito que nos ajude, né? A gente prepara melhor um instrumento para ser usado. E assim começa. E é o acúmulo dessa preparação, desse emprego, ainda sem desenvolver a fala, ainda apenas com gestos, né, que vai formando um funcionamento psicológico correspondente a essa novidade que não aparecia antes na natureza. Vai formando, inclusive, o gênero. Não existia gênero até então. Inclusive, demora a se formar o gênero masculino e feminino. No começo, a primeira diferenciação que se faz, ele menciona aqui, é da divisão natural, de quando se percebe que existe uma relação entre o ato sexual e a fertilidade, o aparecimento de novos filhotes de ser humano, até que se consegue, movimentado pelo desafio de ir compreendendo melhor o funcionamento da natureza, para se instrumentalizar melhor para sobreviver, a inteligência vai se desenvolvendo e vai sendo avançadas compreensões em geral de como as coisas funcionam, até ser possível compreender que existe uma relação entre o coito e o aparecimento do filhotinho de ser humano. Isso não foi tomar consciência dessa causalidade não é algo natural, foi uma conquista histórica. Aí, a partir desse momento, começa a mudar e se dividir as funções, os trabalhos entre homem e mulher, para sempre tentar proteger um pouco mais a vida das mulheres. Porque se você tiver 50 homens e uma mulher, o risco de acabar essa espécie é muito grande, desse grupo deixar de existir. Se tiver 50 mulheres e um homem, a chance de perpetuar, de continuar, é grande. E a carência e o risco de diminuição da população era constante, a dificuldade de conseguir manter todos vivos e nutridos, né, durante a maior parte da história humana. Então, isso começa a fazer uma diferenciação, que é o germe do que vai ser depois a diferenciação do masculino e do feminino. Mas ainda uma divisão baseada... Aqui eu faço um pouquinho uma rápida anotação sobre isso, tá? Vocês têm aí no arquivo. Mas a divisão mais significativa, que leva, inclusive, ao rebaixamento e à inferiorização da mulher, é aquela com o aparecimento da aceitação da legalidade da propriedade privada dos meios de produção. Que aí é necessário controlar a circulação, a vida, o interesse da mulher, para não correr o risco de o herdeiro não ser o correspondente ao dono da propriedade. E aí essa mediação da sociabilidade na propriedade privada
dos meios de produção, que vai inaugurar uma diferenciação da formação, da constituição da consciência do que é o feminino, do que é o masculino, para ir atendendo melhor a essa formação social que aparece. Bom, viajei um pouco aqui. E aqui segue o texto explicando que, primeiro, então, essa atividade consciente que se inaugura com o início da utilização dos elementos da natureza como um meio. Tá? Isso vem antes da fala. Mas se não vem no momento imediatamente depois da fala, ou pelo menos o gesto, né, a mímica, a tentativa de repassar o que aconteceu, não começaria a história da humanidade, mas já começa antes da fala, antes da linguagem, antes. O germe está aqui, nessa primeira forma de atividade consciente. E depois vai sendo, com o desenvolver do gestual e depois da fala, né, dos fonemas, junto com uma prática mostrando ali, vai sendo possível fazer separações cada vez mais complexas entre a ação, né, que não é uma ação que não tem um sentido em si mesma. Por exemplo, eu estou com fome ou eu estou com sede e eu não vou diretamente na direção de uma água. Eu vou na direção de um copo. Eu vou na direção de um... Eu estou com fome, mas eu não vou diretamente encontrar a primeira coisa viva que se mexa para eu comer. Eu vou atrás de um instrumento que eu guardei da última vez que eu usei, ou de fazer um instrumento para poder caçar com mais eficiência. Então, essa separação entre ações especiais que vão adquirindo um sentido que só se realiza posteriormente, né, quando o produto dessa ação, que é a preparação de instrumento, vai ser empregado e aí sim gerar a finalidade que estava na cabeça desde o princípio, né? Ele segue explicando isso, essa diferença entre atividade geral e essas ações que vão se separando, né, dos motivos biológicos, e aí tem um baita de um salto dessa separação com os motivos biológicos, a hora que se desenvolve, de fato, a partir de um acúmulo já bem complexificado dessa série de procedimentos e modos de variações, começa a aparecer o germe da palavra. E aí ele segue dizendo que isso começa, inclusive, a permitir até a se opor aos motivos biológicos, né? Como é a estratégia que vai ficando muito mais eficiente de abate dos animais de grande porte, que são mais nutritivos, por exemplo, que é afugentando eles, né? Montando uma tocaia e empurrando ele, afugentando ele, ou seja, você está com fome, você espanta a sua presa. Parece insano, né? Mas é porque o objetivo vem depois, de tentar, espantando ele para aquele lado, jogar ele justamente para um lugar onde ele não tem escapatória e a gente consiga encurralar o bicho e matar, né? Então, não é produto do desenvolvimento natural. Esse processo, ele é parte de uma circunstância social que pode ter demorado muitos anos para realmente iniciar um processo de acúmulo. Pode ter aparecido e sumido essas estratégias, porque não foram devidamente transmitidas, até que elas começam a ganhar um tiquinho cada vez melhor de aperfeiçoamento e transmissão dessas estratégias e aprendizagens para outra geração. E aí sim, nessa longa história de formação da linguagem, né? Que é a segunda condição para que a atividade consciente ganhe essa forma que a gente conhece, complexa do homem. E aí segue, depois do ato, do gesto, vai sendo dar nome, né, às coisas que existem, depois de dar nome aos objetos do mundo exterior. E para fazer isso tem que ter um sentido interior, então começa a duplicar o mundo internamente, aí vai sendo necessário também nomear as ações, as qualidades das coisas e as relações entre as coisas, né? E isso vai sendo, ao longo, conquistas históricas humanas, né? Isso vai permitindo conservar, transmitir informação
e assimilar a experiência acumulada de um jeito fantástico e vai dando aí todas essas mediações objetivas e concretas para a gente entender o funcionamento psicológico já descrito nas paixões estudadas pelo Spinoza, né, todo o funcionamento do pensamento estudado por outros idealistas, mas que não tinha as mediações objetivas de como isso se deu nessa forma, né? Então, os primeiros sons que designam os objetos surgiram, e essa foi uma descoberta importante da antropologia, né, da arqueologia, surgiram presas, articuladas às atividades do processo de sobrevivência, de caça, de pesca, de colheita, de começar a entender a regularidade entre a semente e o broto de um alimento que é mais nutritivo e a ruptura com o nomadismo para o sedentarismo. Todos esses processos os estudos rudimentares da linguística vão mostrando essa relação entre o início das palavras mais antigas, os fonemas, e essa relação direta com a atividade. E se avança infinitamente esse estudo da história do domínio da palavra, na história de cada um de nós, inclusive, cada pessoa na ontologia, a partir do estudo do pensamento e linguagem, do Vygotsky, e depois na pedologia, nos seus últimos textos, né? Eu acho que tá chegando ao tempo limite aqui do que eu acho considerável de um tempo de atenção e proveito dessa nossa discussão, e que eu acho que eu consegui apresentar aqui o que tem de principal, né, nesse texto, que eu gostaria de ajudar vocês a estudarem, né? Então, essa capacidade de duplicar o mundo internamente, que dá a liberdade de se projetar para o futuro e de também trabalhar com material vivido, com a experiência passada. Isso vai nos permitindo abstrair do imediato, superar o presenteísmo gradualmente ao longo, né, da história da humanidade, da história de cada um de nós, e começar a relacionar as coisas, que é aquilo que eu contei no exemplo dramático que eu vivi, né? Aí eu começo a relacionar o que estava acontecendo, o porquê, aí que eu entendi o porquê que eles não queriam chamar a mulher, aí que eu comecei a relacionar o porquê que aquela visita era importante, o porquê que estava cheio de fotografias daquele filho, e aí todas essas relações que se fizeram ali na minha cabeça, em silêncio, quietinha, dentro daquele barraco, vai me permitindo compreender algo que diz respeito à história do país, né? Do estado do Paraná, do Brasil, os conflitos em relação à propriedade e à monocultura e as grandes produções de commodities, tudo isso que eu estudava com conceito e nunca tinha vivido de fato essa relação concreta com a vida das pessoas. Então, todo esse funcionamento de pensamento que permite entender a origem dos problemas, das nossas necessidades, inclusive a necessidade de organizar um movimento e ocupar terras que estão sendo improdutivas e algo assim, toda essa necessidade que explica, inclusive, aquela circunstância que eu estava vivendo, depende de uma racionalidade que não é fácil de entender, né? E que é esse tipo de funcionamento que se origina por meio da ação intermediada em várias outras ações, da transmissão que isso permite, da possibilidade de superar, né, a imediatez das coisas, e ele resume aqui nesse parágrafo, né, todo o conjunto desses achados que nos permite entender o desenvolvimento da consciência. Acho que era isso, gente, que eu queria trazer. Acho que depois, se vocês quiserem, daí ele vai usando em separado aqui, que muda na imaginação, que muda na atenção, que muda na memória, e Vygotsky vai dizer no prefácio do Pensamento e Linguagem, gente, isso aí só complica a vida de vocês. Eu também estava complicando. Trabalhar em separado imaginação, percepção, memória, fragmentado, não nos ajuda. Quer dizer, ajudou, nos deu muitos
muitas boas conquistas intelectuais, mas o que mais ajuda é a gente entender o processo de formação dos interesses desde o aparecimento na criança e como isso vai movimentando toda a imaginação, o processo da memória e vai sendo a história da formação da palavra, da formação de conceito, a nossa relação com a intelectualidade de dar nome, entender a coisa e atendendo às nossas necessidades. A fusão desse movimento interno dos nossos interesses se transformando em verdadeiros interesses singulares e não sociais e só biológicos, junto com o processo de formação da palavra. Então, essa explicação que ele dá aqui vai ficando bem teórica e fragmentada e depois vai sendo melhorada em outros textos dessa mesma abordagem. Tá? E eu aviso isso aqui para vocês. Coloco umas anotações aqui para vocês observarem isso. É isso, gente. Acho que encerro por aqui. Voltei aqui para o final. E fico à disposição aí para dúvidas. Eu acho que é um texto que sintetizou muitas coisas complexas em poucas palavras, né? Assim, eu estava lendo Construção do Pensamento e da Linguagem e eu vejo que cada um desses conceitos é muito mais profundo, né? A forma como altera mesmo a consciência e tudo mais, mas eu acho que foi um bom texto para ler, até para sintetizar tudo isso, sabe? Eu acho que foi bem importante, assim, nesse sentido. Mas realmente parece que ele passa só, não sei, 0,0001% da coisa como ela é, né? Assim, Sim. como tu falou no começo, ele é um texto assim gostoso de ler até comparados com o do Vygotsky, né, que são um pouco mais complexos, mas com uma boa assim capacidade de síntese, eu acho que foi bem interessante. E com a tua exposição ficou melhor ainda. Ai, que bom, Verena, obrigada. Eu também gostei muito da exposição. Boa tarde, né, gente? Estou aqui sem câmera, mas eu gostei muito da exposição nesse formato. Eu acho que ajudou muito, tanto, né, além que a gente tem uma primeira leitura, e aí com esse modo de você expor, ajudou muito na compreensão de todos os textos. Acho que foi o mais que veio realmente, como a colega acabou de falar, né? Conseguiu sintetizar de uma forma mais clara para a gente. Então, obrigada, parabéns. Obrigada. Que bom. Que bom, gente. Acho que é esse o formato que ajuda mesmo. São textos muito difíceis, às vezes tem que ser lidos mais do que uma vez, às vezes leem uma primeira vez com vocês, né, entre vocês, e depois chama alguém para comentar, e chama uma outra pessoa, às vezes, para comentar o mesmo texto. Tudo isso acho que é muito válido e vai ajudando a avançar. E fico aqui sempre à disposição. Quando precisarem, pode contar comigo. O que eu puder ajudar. Uma coisa que, ao longo da exposição, me veio na cabeça, e que você até citou, foi a diferença que a gente tem na sociedade capitalista, né, com o trabalho alienado, todas as questões que a gente já conhece. E aí eu fiquei pensando muito no nosso contexto, em que o neoliberalismo ataca cada vez mais nosso processo de humanização. Então, se desde a origem do capitalismo a gente já vê complexas formas de alienação, de fragmentação da consciência, fragmentação da relação entre sentido e significado, essa fragmentação do trabalho intelectual e manual, em que a classe trabalhadora é submetida a se destinar ao trabalho manual, trabalho grosseiro, que vai implicar nas suas formas de assimilar
a atividade humana e de se apropriar daquilo que é desenvolvido historicamente, socialmente pela própria humanidade, a gente vê que no contexto neoliberal isso vem com tudo, né? Então, as formas de se apropriar da cultura, se apropriar do conhecimento histórico, está cada vez mais limitada no caso dos jovens, que vê um sentido de planejamento de vida cada vez mais cerceado também, né? Então não tem emprego para as pessoas mais velhas, não tem emprego para os jovens, a gente vê uma exclusão do povo preto, das mulheres sendo submetidas a condições de trabalho, de reprodução de vida cada vez mais desumanizadoras, e o que implica no desenvolvimento, né, da consciência, dessa capacidade de refletir a realidade, de planejar a ação, de ter um desenvolvimento pleno da consciência. Aí isso fica muito... É uma coisa muito que mexe muito comigo quando a gente está debatendo essas questões. Tem vida, isso que você está dizendo, né? Tem a vida pulsante aqui em volta da gente enquanto a gente fala, né? E enquanto o texto é texto morto, ele tem vida porque a gente vai conseguir encontrar alguns benefícios de formulação aqui que depois nos ajuda a voltar para a vida. Mas ele em si, essa aridez, aqui até mais fácil de ler, mas o do Vygotsky, ainda mais tiver em espanhol, ainda mais árido, né? É cansativo, é duro, por isso ler junto é muito importante. E a característica dessa simplificação que esse texto traz, que aquilo que você está se perguntando aí, essa vida que está precisando vir da teoria, eu encontro muito melhor quando, na pedologia, a gente começa a entender que a necessidade tão grande de dar nome e entender para que serve isso aqui é tanto para fora como para dentro. A necessidade de dar nome para o que eu sou. O que quer dizer quando alguém fala que eu sou bobo? Ou que eu não sou legal? Ou que eu estou errado? A gente vai começando a ter necessidade de entender esses nomes que nos dão e ter uma teoria sobre nós, que é isso que você está estudando, inclusive, na maneira como isso está diferenciado para a população que tem na sua cor, na sua pele, as características da população negra. Formular uma teoria da sua saída, de como dar uma saída para a sua vida, e inclusive ter uma predileção por tentar ser um jogador de futebol, né? Que era a questão que a gente estava discutindo. Então, formular uma teoria sobre você, sobre as suas saídas, de que maneira eu vou tentar atender às minhas necessidades que estão sendo dificilmente atendidas, né, pela vida, elas vão passar por essa teoria sobre si mesmo, que vai se constituindo ao longo da nossa história, e ela vai convocar uma teoria social, uma teoria sobre o que são as pessoas que se relacionam comigo, o que é a vida, o que é a humanidade, o que eu posso esperar, né, do futuro da humanidade, do meu futuro, do futuro das pessoas que estão comigo. Então, essa instrumentalização reflexiva mais viva, né, ainda que também não traga exatamente o que a gente precisa para pensar a psicologia brasileira, a gente vai encontrar melhor nos resultados dos estudos pedagógicos, de compreender a formação desse proto-nós, de compreender o processo de crise dos 7 anos, desse processo de fala íntima da gente com a gente mesmo, como isso se inaugura, né? E aí tirando esses desdobramentos de compreensão do que resulta do trabalho alienado, dessa circunstância de aprofundamento da alienação, da violência, né, da brutalidade, que é a tentativa de sobreviver, se for, sobretudo, mulheres, negros, na periferia do mundo, né? Na periferia do sistema. Essas questões mais vivas, assim, eu tirei do Leontiev, do Ricardo Antunes, eu quis trazer aqui para tentar
colocar um passo a mais no texto, né, que, como já falaram, ele sintetiza mais do que propõe, mas a questão viva veio mais de outros autores mesmo. Tem que recorrer, a gente vai fazendo essas outras leituras. Fechamos, pessoal, por hoje? Cansaram aí? É cansativo, eu sei. Se lembrarem de outras coisas que querem perguntar, outra ideia que quiser trocar, e achar que está cansado para puxar essas novas prosas por hoje, fico aí à disposição, a Pamela tem meu contato, e a gente segue estudando junto, segue debatendo. Agradeço a atenção de vocês, o feedback, né, Antônio, Verena, a Miriam. Isso me ajuda, e é uma satisfação poder sempre estudar junto assim. Um prazer. Obrigada, Thalita. Queria agradecer por você ter aceitado, por você ter vindo, pela sua didática, você esclareceu muitas coisas do texto, né? Aprofundou muitas coisas, então acho que foi muito bom, foi muito importante. A gente fica muito feliz por você ter vindo, agradecemos muito. Isso, muito obrigada. Obrigada a vocês, Thiago, Emily, Letícia. Se cuidem. Esse porcaria desse vírus continua nos assustando, então se cuidem direitinho, sigam estudando. E aí vocês vão sempre poder contar comigo também nessas ajudas. E quero também aprender com vocês, quero ler a pesquisa do Antônio. Capricha. Você também, Pamela, depois você vai me contando aí como é que vai seguindo as prosas aí para a gente ir trocando ideia, tá bom? E a gente se encontra aí nesses debates da vida, e de preferência logo mais também a gente poder se confraternizar, tá? Vocês me chamam que eu vou. Convidada já. Acho que é isso, então, gente. Tchau. Até o próximo encontro. Até Até. outro dia, prof. Até outro dia. Tchau, tchau. Tchau.